Bom dia a todos. O meu nome é Aline Brufato. Eu sou pesquisadora do LTDS, da COP da UFRJ. O LTDS é um laboratório de tecnologias, diálogos e sítios, coordenado pelo professor Roberto Bartolo, que está aqui e vai participar da mesa de abertura. E, primeiramente, eu queria agradecer a presença da professora Sara Sarasvati, que aceitou o nosso convite antes da pandemia, né, e só agora a gente está conseguindo realizar presencialmente, que era o nosso desejo, esse evento. A professora Saras, ela é uma estudiosa do fenômeno do empreendedorismo, mas a pesquisa dela está baseada no estudo da lógica de tomada de decisão dos empreendedores, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma abordagem muito interessante e diversa aqui, diferente do que a gente está acostumado. Após o agradecimento da Saras, eu gostaria de agradecer a Ação da Cidadania, na figura do Kiko Afonso, que é o diretor executivo que está aqui, e também da Eneide Maia, que é minha colega de doutorado lá na COP, né, no programa de engenharia de produção. Outros agradecimentos necessários são para a FAPERJ, para a FINEP, para o COPI, também, que foi um espaço que está sendo parceiro na realização desse evento. Esse evento, o Effectuation em Rio, vou falar um pouquinho do evento antes de chamar a mesa de abertura. Ele é um evento um pouquinho diferente dos eventos acadêmicos tradicionais. Ele tem um foco em trazer empreendedores de diferentes naturezas e comunidades, né, e também instituições que trabalham com esses empreendedores e também com políticas públicas de empreendedorismo e inovação, para poder também, além de a gente ter um diálogo, ofertar para a Saras uma visão mais ampla, assim, um pouquinho mais ampla sobre o ecossistema empreendedor no Brasil. O Effectuation em Rio, ele começou ontem, né, ele é do dia 5 a 8 de dezembro. Ontem a gente teve o nosso primeiro dia lá na COP, na incubadora de empresas, e quem estava lá ou assistiu pelo streaming, realmente foi muito gratificante, assim, as discussões e a forma como ele aconteceu. E hoje, eu acho que não vai ser diferente. O formato do evento, a gente tem uma mesa de abertura, depois a gente tem uma fala pequena das Saras, e depois a gente tem uma mesa interativa com as Saras e 4 empreendedores da área social, né, de inovação social. Amanhã a gente está no auditório do Delamare, que é aquele prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em frente à Rocinha, ali na saída de São Conrado, do metrô. A gente, especificamente, amanhã vai trabalhar com empreendedores que são fomentados por um projeto da FAPERJ, chamado Favela Inteligente. E na quinta, no dia 8, a gente vai estar na FINEP. E aí a gente vai estar com empreendedores do Brasil todo, né, e uma boa parte focado em tecnologia, né, mas aí a gente tem também a questão de mulheres empreendedoras em tecnologia, tem empreendedores da Amazônia, que a gente vai estar trazendo, e tem também, no final do evento, mais para o final, às 4 horas da tarde, uma masterclass de Effectuation, que é o método que a Saras criou, baseado no estudo dela, da lógica de tomada de decisão dos empreendedores experientes, com experiência. E a gente vai ter essa masterclass de Effectuation, que eu acho que é uma chance
única de estar aqui com ela, né, imperdível, de estar aqui com ela para assistir, né, presencialmente ela e podendo interagir, né, com as Saras. Então, é isso. E eu gostaria de chamar para a mesa o Kiko Afonso, que é o diretor executivo da ação. Eu gostaria de chamar o Francisco Duarte, que é o coordenador do Programa de Engenharia de Produção da COP, UFRJ. Gostaria de chamar também o professor Roberto Bartolo, que é coordenador do LTDS e que propiciou, né, esse também é o coordenador desse evento, né, e propiciou o encontro dos pesquisadores e das pessoas, e para a gente poder trazer as Saras aqui, poder estar aqui, poder fazer essa semana itinerante com as Saras. E gostaria de chamar a Rosemary Almeida Lopes, que ela é a vice-presidente da Associação Nacional de Estudos de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas e Médias Empresas. É isso? Ah, olha, acertei, que é longo. E, gente, tem um bom evento e eu volto daqui a pouco, porque eu sou MC do evento. Bom, primeiro, bom dia. Muito bem-vindos ao nosso espaço. Um espaço que a gente está construindo justamente para tentar ampliar a oferta de espaços como esse para a sociedade civil, para que a gente possa construir e debater temáticas como essa que está sendo posta hoje. Para quem não conhece a Ação da Cidadania é uma ONG que faz 30 anos ano que vem, fundada pelo sociólogo Herbert Souza, o Betinho, que revolucionou o Brasil à época com a maior campanha social da história do Brasil, mobilizou dezenas de milhões de brasileiros como voluntários de uma grande campanha contra a fome e que criou, por consequência, a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, que é essa organização que existe há 30 anos e que já impactou a vida de dezenas de milhões de brasileiros ao longo desses últimos anos. A Ação da Cidadania é uma entidade que tem muito, hoje, o foco na segurança alimentar, uma temática hoje que é, infelizmente, o pior problema que o Brasil vive hoje. São mais de 33 milhões de brasileiros em situação de fome. Se você somar a questão da insegurança alimentar, são 125 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, que dá quase 60% da população brasileira. E a gente tenta, de alguma forma, minimizar esse problema. É claro que, por mais que a gente se esforce e tenha uma escala bastante grande, né? Só no ano passado a gente alimentou 15 milhões de brasileiros com as nossas campanhas, mas mesmo assim isso é uma gota no oceano diante de um problema que é um problema gigantesco que acontece todos os meses, né? A gente precisa olhar para isso com novas visões, novos modelos, justamente para dar escala a ações como a Ação da Cidadania. E é justamente, eu acho que esse evento ele encaixa muito no espírito que a Ação da Cidadania tem, que é um espírito empreendedor. A gente costuma dizer, quando a gente entrou na Ação da Cidadania, essa gestão já tem um pouco mais de 6 anos, a gente pegou uma entidade que estava com dificuldade de pagar as contas no mês seguinte, né? A gente trouxe uma visão totalmente nova de empreendedorismo, uma visão de diálogo com o setor privado, com instituições, para criar um modelo justamente empreendedor que pudesse trazer uma visão nova para o terceiro setor. E com isso a gente reverteu um processo e virou novamente, né, desde a época do Betinho, a Ação da Cidadania não tinha tanto impacto como tem hoje. A gente virou hoje uma das principais ONGs do Brasil. Hoje a Ação da Cidadania, para além de estar no Brasil inteiro, ela atende dezenas de milhões de pessoas todo ano. Ela tem uma sustentabilidade própria. Hoje a Ação da Cidadania, eu posso dizer com segurança que vive por pernas próprias, né? A gente tem hoje um fundo de mais de 35 milhões de reais que garante a sustentabilidade da organização. Tem uma série de modelos inovadores de arrecadação. Acho que, para quem é do Brasil aqui, o iFood, que todo mundo doa hoje pela plataforma do iFood. Quem criou essa plataforma junto com o iFood foi a Ação da Cidadania. A gente que foi lá com eles, debateu e incentivou eles a criar essa plataforma. E assim como o iFood, diversas outras plataformas, como a plataforma de doação dentro do Nubank, do Mercado Pago. A gente está desenvolvendo uma solução com a Mastercard, que vai ser lançada nas próximas semanas. São todos modelos que a gente tenta criar e trazer inovação tecnológica, inovação social, para que a gente possa aumentar
a nossa capacidade de arrecadação e conseguir, com isso, impactar mais e mais gente, né? Então, eu não sei se tem um vídeo preparado aí para passar. Eu queria primeiro passar esse vídeo, antes de passar a bola aqui para os outros queridos apresentadores aqui também, só para ter uma ideia da dimensão do que a gente está falando, do que é uma entrega, né, de cestas básicas da Ação da Cidadania, do alcance da Ação da Cidadania e de como é o nosso modelo, né, de espraiamento do voluntariado no Brasil inteiro. O vídeo que a gente vai ver é um vídeo que mostra um pouco como que a doação sai do nosso centro de produção em Minas Gerais e chega na ponta, passando por diversos entes que são, na grande maioria, voluntários, que fazem parte desse grande modelo de uma rede de voluntariado que a Ação da Cidadania construiu. Tá? É no YouTube, tá, o vídeo. Eu não sei se vocês chegaram a baixar. Baixou? Ótimo. Corremos contra o tempo porque tem muita gente sem ter o que comer. E a sua doação chega até mesmo nos lugares mais difíceis de acessar. Nesses 7 meses de Brasil Sem Fome, arrecadamos o equivalente a 20 milhões de quilos de alimentos. Foram mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras com comida na mesa e esperança de dias melhores. A nossa campanha encurtou as distâncias para combater a fome. Eu já levei para Porto Velho, já levei para Recife, para Natal, para Belém, para Manaus, vai para o balsa, vai pela terra, vai pelo asfalto. Tendo condições do caminhão chegar, a gente está indo. A viagem toda a gente preocupada com isso, porque tem alguém com fome lá do outro lado aguardando. Fazer o alimento sair de Minas Gerais, numa carreta, para chegar em Santarém e depois entrar num barco e chegar nas comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas, é algo que dá um trabalho gigantesco e que só é possível para a Ação da Cidadania através de uma rede gigante de entidades que são parceiras da Ação da Cidadania. A época de verão, aí fica difícil, né, para o ribeirinho, quando a água seca mais. Uns ficam isolados, né, não pode chegar no destino. E tem uns que não têm, às vezes, mesmo o que comer, não tem nada aí, né? É bem-vindo e abençoado. Ele chegou no momento certo, essa cesta para nós. E tem gente que não tem nem o que comer hoje. Verdade. A fome, ela é contínua. Não adianta você doar um mês só, porque a pessoa no mês seguinte ela vai precisar de ajuda. E por muito tempo ainda, infelizmente, no Brasil, a gente vai precisar disso. Como é que o nosso povo vai superar? Tem criança que chora. A gente não poder dar o que comer, o que beber por causa do custo. A fome não é uma criação da natureza. A fome é uma criação do ser humano. Nós é que fazemos com que as pessoas sintam fome. A situação da fome, ela pode ser resolvida com ações de políticas públicas e ações da sociedade civil. Todos nós somos responsáveis. A fome tem solução. Muito obrigada a todos e todas que acreditam que ninguém pode ficar para trás. A nossa ação não pode parar. A partir de agora, por um Natal sem fome. Bom, quando a gente olha esse vídeo, a gente vê que a única entidade que, de alguma forma, é contratada nesse processo é o caminhão que está levando as cestas. Dali para frente, todo o trabalho é voluntário. Não existe nenhum tipo de recurso da Ação da Cidadania colocado a partir desse processo. E aí as pessoas me perguntam, como é que isso funciona? Eu falo, não tenho a menor ideia. Quando eu cheguei, já estava funcionando, funciona maravilhosamente bem. Betinho criou esse modelo incrível, né, de super diverso, a gente tem entidades de todo tipo e que conseguem juntos construir uma rede de solidariedade absolutamente imensa. Então, eu fico muito feliz de ter esse evento, Saras, muito curioso de ouvir um pouco também sobre a sua apresentação, porque eu tenho lutado muito na sociedade civil para uma mudança de visão em relação ao terceiro setor, né? Para que a gente possa entender que o empreendedorismo social é algo que precisa revolucionar o terceiro setor, porque garante para as entidades uma série de coisas que não garantia antes. Hoje, a Ação da Cidadania tem uma independência completa. A gente consegue tomar decisões, ter opiniões próprias, sem depender de qualquer tipo de empresa, governo ou qualquer tipo de influência externa que possa afetar a nossa sobrevivência.
isso, para nós, é ouro, né? Fazer com que a gente consiga atuar no Brasil inteiro com independência completa e de forma contínua e segura, para nós é a visão do futuro do terceiro setor, e a gente quer justamente contribuir com esse debate, tentar de todas as formas apoiar outras entidades para seguirem nesse mesmo caminho. Tá? Então, obrigado pela presença de vocês, tenho certeza que vai ser uma palestra incrível e vai ser também uma participação incrível dos empreendedores mais tarde, e que, com certeza, a Ação da Cidadania está à disposição para participar desse processo. Gente, obrigado aí pela presença. Bom dia, eu me chamo Francisco Duarte, eu trabalho no Programa de Engenharia de Produção da COP, da UFRJ. Ontem, só para saber, quem daqui estava ontem na abertura? Beleza. Porque um evento itinerante, o público também é itinerante. Então, a gente explicou lá um pouco da história da engenharia de produção e da própria COP. A engenharia de produção na COP foi pioneira no Brasil, né? Foi a primeira criação em 1967. E é uma engenharia meio de interface, com a marca de uma interdisciplinaridade muito grande, e uma engenharia cujo laboratório é o campo, são as empresas. E a gente não tem um laboratório de química, onde a gente fica misturando a coisa, etc. Então, esse tipo de evento marca um pouco essa tradição que o programa tem, essa história de vir discutir temas relevantes para a sociedade com não acadêmicos. Ou seja, é importante para a gente construir sempre essa ponte, essa comunicação constante com o terceiro setor, com as empresas, com os empreendedores. E uma marca importante que, no trabalho da Saras, que marca também uma tradição na engenharia de produção, é o estudo do trabalho. Essa coisa que é tão importante para a vida da gente, que a gente se faz enquanto pessoa, etc., é também uma característica do estudo da Saras. Ela foi estudar, para entender esse fenômeno do empreendedorismo, ela foi estudar o trabalho do empreendedor. Como é que ele decide? Isso marca também muito da engenharia de produção na COP, e no Brasil como um todo, os estudos sobre o trabalho e as ergodisciplinas dentro da engenharia. Mas eu, pensando no que a gente vai falar aqui, a gente tem trabalhado muito com uma certa discussão sobre modelos econômicos a partir dos estudos do trabalho. Porque ser empreendedor ou ser uma pequena empresa é algo que não é fácil, não é trivial. E, principalmente na área da alimentação, ser um pequeno... o produtor, ele vai entrar dentro de uma cadeia, como é o empresário da pequena empresa, onde ele vai gerar um certo valor, mas quem capta esse valor normalmente não é o produtor agrícola, não é normalmente a pequena empresa. É sempre quem está mais perto do consumidor, ou é a Vox, as montadoras que ficam com recurso, não a pequena empresa que fornece as autopeças, etc. No caso da alimentação, é muito parecido. Então, a gente tentando, na engenharia de produção, sempre quando a gente faz os projetos de apoio, de intervenção prática, que é o que normalmente a gente faz, a gente considerava sempre a economia, ou o modelo econômico das empresas, das organizações, como sendo um contexto. E, mais recentemente, que a gente... empreender nesse contexto é muito difícil. É importante a gente integrar e pensar nessa transformação desse modelo econômico também. No caso da alimentação,
ontem, uma apresentadora, que é uma colega, que fez doutorado, fez mestrado lá na COP, que é a Laura, hoje ela é empreendedora na área de alimentação. E ela tinha uma ideia de para um bem viver alimentar acessível a todos, né, seria interessante tirar os atravessadores, ou seja, tentar fazer uma ligação direta entre produtor e consumidor. Efetivamente é uma maneira de, no mínimo, de reduzir o custo nessa. Mas eu posso também pensar em fazer essa intermediação numa categoria diferente do que normalmente o mercado faz, ou tentando construir uma cooperação maior entre produtores e consumidores e tentando sair dessa lógica, dessa competição super forte a qual os pequenos também estão submetidos e que acaba sendo uma corrida através do custo, do preço das coisas, que às vezes você não consegue vender, etc. Bom, breve. Então, a gente tem trabalhado, junto com alguns colegas no Brasil, da UFMG, da USP, e também, notadamente, da França, na construção de uma abordagem que a gente chama de economia da funcionalidade da cooperação. Funcionalidade, as funcionalidades da vida, como a alimentação, o morar, a cultura, várias esferas que podem se integrar, que devem se integrar, e a cooperação é essa ideia de tentar construir um outro tipo de entrar no mercado, que não é entrar no mercado, é acabar com esse mercado, construir uma outra forma de relação, mas que sozinho um empreendedor não consegue mudar isso, mas coletivamente, através da constituição do que a gente tem chamado de um ecossistema cooperativo e territorializado, dentro de um território ancorado num espaço onde os custos de logística, por exemplo, na alimentação, são bem menores, talvez a gente consiga ter um outro tipo de relação que permita estamos falando de modelo econômico, uma geração de renda, com uma certa estabilidade para o produtor e facilitando o acesso do bem viver alimentar e, quem sabe, transformando essa ideia de que a comida orgânica tem sempre que ser mais cara. Em alguns casos, algumas experiências têm mostrado que não necessariamente isso precisa acontecer. Mas, nesse caso, é preciso repensar como é que a gente vai criar essa cooperação que demanda a construção de recursos, ou demanda a construção de recursos que a gente considera que são imateriais, demanda a construção de relações de confiança entre as pessoas envolvidas nessa rede. Um dos pontos interessantes que a Sara mostrou ontem é que, às vezes, a gente pensa que empreender é uma atitude ou é uma ação individual. E quando a gente vai estudar de perto o trabalho dos empreendedores, a gente vê que é uma ação que tem uma dimensão coletiva, de articulação de todo um coletivo, que é bastante interessante. Ou seja, é como se tivesse, a partir da própria prática dos empreendedores, a ideia de construção dessa rede e a ideia de construção do seu produto, do seu serviço, a partir em cooperação estreita com os beneficiários desse serviço ou desse produto, etc. Então, a ideia, eu já vou encerrar deixando uma questão para a Sara, que é essa relacionada ao empreender
E esse modelo que a gente está submetido, esse modelo do econômico, tradicional, industrial, que cria a ideia de que o empreender é escalar. E a gente tem visto que não necessariamente é escalar, ao contrário, é construir talvez essa rede de cooperação entre diferentes atores. Isso é que faz com que é o que a gente tem visto na prática de vários empreendedores. Então a ideia, a gente tem procurado construir um referencial de atuação, de apoio às pequenas empresas e aos empreendedores também, baseado nessa ideia da economia, dessas ideias da economia da funcionalidade da cooperação. E a gente tenta estabelecer uma ponte aí com o Effectuation. Vou passar aqui para o professor Barton. Obrigado. Bom, gente, eu falei ontem, né, então não vou ser repetitivo, que é uma coisa que eu acho chata, ser repetitivo. Inclusive porque os negócios podem estar na web, quem tiver interesse de ver o que foi dito ontem poderá acessar na web. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Ação da Cidadania, né? Eu já agradeci a Saras ontem, não preciso agradecer de novo, né? Mas o agradecimento continua, o mesmo de ontem, né? E a Ação da Cidadania, para mim, também é uma espécie de retorno a algo que eu fiz algumas vezes num passado já lá distante, porque eu tive uma certa proximidade com o Betinho muitos anos atrás, né? E a outra coisa é que eu não vou ficar aqui apresentando o meu laboratório. Quem quiser saber, tiver interesse, está dentro da web também. É só acessar lá o site, ver coisas que o laboratório fez e coisas que ele também não fez. Mas eu queria expressar aqui uma discordância com algo que a minha amiga Aline falou no início, que ela falou que a gente queria que esse encontro fosse um pouquinho diferente. Eu não quero que ele seja um pouquinho diferente. Eu quero que ele seja muito diferente. E por que eu quero que ele seja muito diferente? Porque quando você chega aos 71 anos de idade e já está na universidade há um bocado de tempo, eu acho que eu posso me dar o direito de dizer que eu acho que os eventos acadêmicos são uma chatice. Tá? E eles são uma chatice porque eles são discursivos. Porque todo mundo que chega lá faz um discurso para meia dúzia, se é que tem meia dúzia na sala. Porque, em geral, quem está na sala é só quem vai falar depois, né? E que está esperando aquela fala terminar, né? E aí, então, essa pessoa chega e vai falar também. Mas o que ela vai falar depois é outro discurso, né? Então, a intenção de estar num lugar como a Ação da Cidadania, e depois nós vamos para o Delamare, né? E nós vamos tentar articular algo como o projeto lá junto aos empreendedores da Rocinha, é que nós não estamos aqui para fazer discurso. E deixar isso claro. Tá? E que eu acho que a gente está querendo promover a possibilidade de um encontro. E esse encontro é um encontro primordialmente entre a Saras, nossa convidada, né? Hospitalidade, eu acho que é deveria ser uma das virtudes cardeais do ser humano, né? E empreendedores enraizados na situação e circunstância brasileira. Então, esse é o espírito da coisa. E que, a partir daí, o que é que vai sair disso? Que bicho vai sair dessa toca? Eu não sei. Mas eu espero que saia. Eu desejo que saia. É isso que
na minha visão pessoal, né, eu acho que esse encontro pode ser, vou usar uma outra palavra, e com ela eu fecho, fecundo. Eu espero que esse encontro tenha fecundidade, não seja algo estéril. Tá? E a coisa que é fecunda, muitas vezes, é surpreendente. O que sai dela é imprevisto. Tá? Não está no script. Foi sem programa. Tá? É isso que eu espero e desejo, que a gente continue propiciando a possibilidade. Propiciar a possibilidade de encontro e esperar para ver que bicho sai da toca. É isso. Eu acho que aí acabou a mesa, né? Então, com a mesa terminada, eu vou vou agora colocar a minha nova amiga, Saras, a minha amiga Saras Sarasvati. Então, desde então que a gente faz campanhas de Brasil Sem Fome, Natal Sem Fome. Tem que fazer uma foto de tudo. So do you have this all around the country? Because you have 33 million people. 1,000 seems very small. Hoje, organizações, Morro da Providência, associações de moradores perto da população que precisa mais. And there's also the volunteer program with important chef that are here one day to prepare special meals. Hoje, especificamente, nós produzimos 50 refeições ovo-lacto-vegetarianas. Então, é um cardápio um pouco diferenciado. Hoje a gente vai estar enviando para eles um soquinho de legumes com uma saladinha de feijão branco. E aí a gente vai mudando esse cardápio. Aqui é a nossa área de higienização dos utensílios e a Vanessa. Aqui é os nossos estoques secos. Fazendo os insumos, arroz, feijão, o nosso estoque. Então, não é só um trabalho, é um compromisso com quem está recebendo a comida. But I love languages, so I love to hear. A ideia é que a gente tenha boa estrutura. Um espaço que também tem muita exposição, encontros nacional contra a fome. Like political, yes, national political committees, because they understand that the problem of hunger is political. Yeah, mental development, and if you are an adult, you're going to do it. E eu já vim aqui algumas vezes, You cannot manufacture the change. Eu sou Marcele Porto, sou empreendedora da educação aqui no Rio de Janeiro e me senti muito honrada com o convite para participar desse evento Effectuation Rio com a professora Saras Sarasvati. Essa foi uma conexão da Universidade Federal Fluminense por meio do diretor do mestrado em turismo, do qual eu fiz parte, Marcelo, com o pessoal aqui da UFRJ, e foi muito bacana porque a teoria da professora é a base do trabalho que eu faço, principalmente na atuação com projetos de mulheres em vulnerabilidade social. Então, quando a gente pensa em mulheres que empreendem e quando a gente pensa em empreendedores de uma forma geral, a gente tem 3 grupos muito específicos. A gente tem os empresários, as empresárias, donas de negócios com potencial econômico, com seus empregados e que são relevantes economicamente. A gente tem um outro grupo muito grande de microempreendedores que já se percebem como negócio, têm o seu CNPJ, mas que muitas vezes não têm ali algumas ferramentas para entender aquilo que estão fazendo e ainda não usam ali o que se tem na administração tradicional
para alavancar esses negócios. E a gente tem um outro terceiro grupo, que é um grande desafio do qual eu venho me dedicando, que é um grupo de pessoas que fazem atividades para gerar renda e que não percebem essas atividades com potencial de crescimento e estruturação. E aí entra a teoria da professora com o quem eu sou, o que eu sei fazer, quem são as pessoas que eu conheço e como que eu posso chegar aos meus objetivos, principalmente entendendo essa atividade de geração de renda como um potencial negócio. Então está sendo muito gratificante beber aqui da fonte, né? Ter a oportunidade de ouvir a professora, de ouvir histórias também de outros empreendedores e de conectar aqui na vida real essa teoria com a prática, que já é uma coisa que eu tenho exercitado ao longo desses 5 últimos anos. É um prazer, muito obrigada pelo convite. O Invection Rio me convidou para falar sobre empreendedorismo social, para eu falar sobre o Rolê dos Favelados, que acontece bem aqui no Morro da Providência, e não só no Morro da Providência, que é a primeira favela, mas acontece também em outros territórios favelados e não favelados. E está nesse lugar da zona portuária do Rio de Janeiro, nesse tal lugar chamado Porto Maravilha, né, que foi um investimento bilionário que aconteceu aqui, mas a gente vê que faltou um trabalho muito mais com o social, um trabalho que interasse muito mais o território, né? E aí eu falo comunidade, não relacionado à favela, mas comunidade em relação ao território, aqueles que têm algo em comum naquele território. É interessante eu trazer o relato do rolê, um relato de um morador favelado, para o Invection Rio, a Sara, que é uma autoridade para falar sobre empreendedorismo social no mundo, né? É uma pessoa que baseia muitas pessoas sobre essas pesquisas, sobre empreendedorismo, apesar de às vezes eu não achar que é empreendedorismo que eu faço, mas as pessoas me encaixam no empreendedorismo, me encaixam no turismo, me encaixam em diversas caixas, porque eu vou falando para um grande público e hoje está ouvindo outros relatos, outras experiências, ouvindo a Sara, alimenta também aquilo que eu já venho construindo e, obviamente, acredito que a minha apresentação, a minha performance, enfim, a minha atuação ali ajuda as pessoas a entenderem, a conhecerem o que eu quero que as pessoas conheçam, que é a favela, né? E que conheçam a favela e que não olhem para a favela da mesma forma que vem olhando há muito tempo, que a mídia e o governo vai colocando a favela em um lugar que as pessoas acabam esquecendo o que tem outras coisas que são importantes em olhar na favela, né? Favela é construção, favela é coletividade, favela é samba, favela é cultura, favela é música, é dança. Favela é um lugar também de produzir muitas coisas interessantes para além da violência que a favela sofre quando é invadida, quando é atacada por um Estado que não olha para esse território. Então, está no Morro da Providência, no Espaço da Ação da Cidadania, espaço esse que até poucos meses guardava grandes achados, né? Por volta de 1 milhão de objetos foram encontrados nas escavações lá no Cais do Valongo, estava aqui nesses galpões e agora está lá no prédio de frente ao Cais do Valongo, trazer a história, trazer a realidade do nosso país que a gente precisa cada vez mais entender para a gente poder avançar, para a gente poder, se querem usar essa palavra, empreender, para a gente poder ir empreendedorismo de uma forma consciente e responsável para colocar todo mundo e não deixar que a desigualdade aumente, mas que essa desigualdade diminua e o que aumente seja a nossa história, o que aumente seja a nossa educação, o que aumente seja os nossos acessos a oportunidades.